O caso é estudado por Freud a partir das memórias que o paciente Daniel Paul Scherer deixou. A problemática é centrada no pensamento súbito do Scherer, como seria bom ser copulado como uma mulher. Diante disso, Scherer fica surpreendido e se pergunta como pôde pensar tal coisa. E isso vai o adoecendo. Para ele teria evocado a volúpia de Deus e destaca fortes indícios disso, onde os raios divinos explicam uma série de fenômenos que acontecem com ele. Fenômenos como interrupção de uma frase, Deus está interrompendo o pensamento, dificuldades de ir ao banheiro, Deus controla a capacidade de evacuação, observar seu próprio comportamento, acredita que seu corpo está virando o corpo de uma mulher e a isso ele chamou de emasculação. Isso é uma absoluta novidade, pois até então Freud pensava a psicanálise a partir de casos de histeria, neurose obsessiva e fobia. Mas neste contexto ele avança e argumenta a existência de uma nova fase de organização, de constituição do sujeito, entre o autoerotismo, que era o momento em que as pulsões procuram sua satisfação, e o amor de um objeto, quando podemos eleger alguém para amar e ser amado. Existiria uma fase intermediária, que ele chamava de narcisismo. Nessa fase, as relações de reconhecimento de si e de assunção do próprio gênero e de orientação da sexualidade estariam focadas em se resolver numa espécie de primeira solução que o sujeito daria para isso. A experiência com a primeira internação do Scherer foi que convocou nele fantasias homossexuais de desejo, experiências ligadas à importância que o psiquiatra e neurologista Dr. Flex teria exercido sobre ele. E como uma defesa, ele estabeleceu uma negação muito forte e intensa, que explicaria a gênese não só do delírio paranoico, mas de todas as suas variações. Assim, Freud mostra como o processo de negação e defesa dessa fantasia explicaria uma série de detalhes do caso, como, por exemplo, a aparição delirante de Deus como substituto do pai. Então, em vários momentos, ele percebe que Scherer estaria colhido numa espécie de fantasia de sedução pelo seu pai, e contra isso, ele vai produzir uma solução, que é a sua emasculação, a transformação em mulher. Isso faz com que Freud introduza uma ideia importante de como a psicanálise lida com a psicose. Ou seja, a psicanálise ela olha para o delírio como uma tentativa de cura, uma tentativa de reconstrução do mundo e estabilizar o caos provocado pelo encontro com a realidade insuportável. Isso faz com que o delírio não seja apenas uma saída sintomática que a gente precisa dizer que o indivíduo perdeu o senso de realidade e precisa incubar o delírio, como se fosse uma coisa que não deve existir. Pelo contrário, a psicanálise ela desmistifica a loucura e reforça o conceito freudiano de que nela há uma própria forma de razão. Atualmente, elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, temos o DSM-5, que é uma sigla inglesa para Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E o número 5 da sigla é usado para identificar que já foram feitas 5 revisões deste manual. Neste manual, o termo psicose descreve transtornos psiquiátricos graves, geralmente de origem desconhecida ou idiopática, caracterizada por uma mudança no comportamento, incapacidade de pensar coerentemente e de compreender a realidade. Para a psiquiatria, as psicoses são divididas em 2 grandes grupos. Primeiro, psicoses delirantes crônicas, que compreendem a esquizofrenia, a paranoia e a parafrenia, e psicoses afetivas, cujo representante principal é o transtorno bipolar, antes chamado psicose maníaco-depressiva. O diagnóstico diferencial baseia-se na definição do sintoma clínico predominante. Há tempos, a psiquiatria busca definir a origem das psicoses e, atualmente, avanços têm sido obtidos graças à neurociência, que considera o envolvimento de múltiplos fatores envolvidos. Para a psiquiatria, os psicofármacos são parte indispensável do tratamento das psicoses, desde a fase inicial de humor delirante, quando o uso exclusivo de ansiolíticos para sedar o paciente não é geralmente suficiente para aliviá-lo de seu intenso sofrimento psíquico.
Os antipsicóticos de última geração são eficazes no alívio sintomático do paciente, reduzindo os delírios, aumentando a atenção e melhorando seu rendimento intelectual. Assim, o caso Chereb ele pode ser visto como um paradigma da inter-relação entre a psicanálise e as neurociências, visto que é desejável integrar no tratamento do psicótico os avanços dessa na área da psicofarmacologia e o espaço privilegiado para a fala do paciente oferecido pela psicanálise.